Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui, aliás, antes até desse pronunciamento, eu quero, até porque Vossa Excelência, inclusive, também, senador Paim, no dia de ontem, participou desse apelo para pautar essa matéria, a matéria que trata da questão da anistia dos policiais, bombeiros. E na terça-feira nós tínhamos conversado com o presidente Renan e no dia de ontem de novo, inclusive com o secretário da mesa, o doutor Bandeira, e portanto hoje já é possível, Vossa Excelência, senador Paim, já é possível encontrar na ordem do dia a matéria já aí listada na pauta. Óbvio que nós temos um impedimento, Vossa Excelência, inclusive, que comandou a ordem do dia de hoje, não foi possível apreciar essa matéria porque a pauta está trancada com a medida provisória. A expectativa é que na próxima terça nós tenhamos a apreciação aqui da medida provisória, a 675 e a 674. Consequentemente, abrindo aí a pauta, nós poderíamos apreciar essa matéria que já consta, senador Paulo Paim. Portanto, a resposta que Vossa Excelência pode dar aí inclusive aos vereadores e aos policiais que no dia de ontem, inclusive, conversavam com Vossa Excelência, alguns, inclusive, da Bahia. Então, portanto... Conversaram comigo e com Vossa Excelência. Isso. E é o item 11 da pauta. Exatamente. E Vossa Excelência tem razão. Votando a medida provisória, há o compromisso de votar de imediato a matéria, portanto, solicitada por Vossa Excelência. Já é o item que está na pauta, já entrou na pauta, já no dia de hoje, portanto, agora pronto para ser apreciado. Mas, senador Paulo Paim, eu quero aproveitar também aí a presença de Vossa Excelência na presidência para lembrar de um debate que nós provocamos acerca do fator previdenciário. Naquele momento em que se discutia as duas medidas provisórias, a 664 e a 665, eu participei, inclusive com Vossa Excelência, de uma cruzada em que a gente buscava, e não era convencer, mas era tentar mostrar os dados ao governo, que a retirada do fator, ou seja, a modificação na estrutura do fator previdenciário, para esse momento da economia e para a Previdência, portanto, isso se conformaria como uma questão de incidência positiva nas contas. Além, efetivamente, meu caro Paulo Paim, que esse é o nosso maior pleito, atender à demanda de milhões de brasileiros que ainda penalizados por essa estrutura do fator. Chegamos a apresentar, senador Paulo Paim, naquele momento, as contas, até invocando e, ao mesmo tempo, buscando na sua experiência, e me refiro ao senador José Pimentel, que teve a oportunidade de ser ministro da Previdência, e como poucos nessas duas casas, digamos assim, tem a capacidade de trabalhar com esse tema, porque se dedicou, como sempre faz em todas as matérias que participa, de forma muito competente. O senador Zé Pimentel, o senador Paulo Paim, trabalhou conosco nessa questão do 85-95, Vossa Excelência já estava aqui no Senado, nós estávamos na Câmara, foi inclusive a matéria que resultou num relatório feito pelo ministro, hoje ministro Pepe Vargas, mas ontem deputado federal, e relator dessa matéria na Comissão de Finanças e Tributação na Câmara Federal. Então, portanto, nós voltamos, senador Paulo Paim, a essa conversa com o governo. Eu fiz essa provocação ao ministro Levi há cerca de 15 dias atrás. Ontem voltei a tocar nesse tema com o ministro Nelson Barbosa. Portanto, acho que era uma oportunidade para o governo tentar, inclusive, a gente apresentar essa matéria solucionando um problema para milhões de trabalhadores nesse país e, ao mesmo tempo, para a Previdência. E, além disso, senador Paulo Paim, nós tratamos do tempo de incidência negativa que isso pode se apresentar. É algo em torno de 4, 5 anos para frente. O tempo suficiente para que outras medidas pudessem ser introduzidas e aí, assim, tratar essa questão da Previdência.
Então, portanto, sairíamos desse afogadilho. A mesma coisa, senador Paulo Paim, a resposta em relação a o que nós votamos aqui, que tem a ver com os servidores do Judiciário no Brasil. Nós também tivemos, tanto eu quanto Vossa Excelência, nesse embate, buscamos o diálogo, chegamos a contribuir de forma concreta com uma proposta e apresentamos ao governo e ao Judiciário, meu caro senador Dário, mostrando que era possível jogar parte desse parcelamento do reajuste dos servidores para 2019, suavizando e reduzindo consideravelmente o impacto nas contas e, ao mesmo tempo, atendendo a uma demanda dos servidores de um importante poder que há muitos anos não tem nenhum tipo de reajuste. Lamentavelmente, chegamos num momento de impasse. Ou seja, a matéria foi votada aqui e votada com apoiamento majoritário do Senado, com veto do governo, e agora estamos nessa batalha da apreciação do veto. Nós não vamos poder ficar a vida inteira nesse esconde-esconde de tira coro, não bota coro, para poder não ter Congresso Nacional e não apreciar o veto do Judiciário, o veto do fator, o veto da questão da correção das aposentadorias, meu caro Paulo Paim, o veto dos terrenos de marinha, enfim, diversos vetos que estão pautados. Então, é importante que a gente caminhe para um entendimento. O senador Renan acabou de me dizer que manterá a sessão do Congresso dia 22. Havia um pleito para que essa sessão do Congresso pudesse ser antecipada para o dia 15 ou o dia 16, na semana seguinte. E até o presidente Renan também, que teria uma viagem na próxima semana, inclusive compreendendo o momento e a dificuldade, o senador Renan cancelou a sua viagem para que aqui a gente pudesse fazer esse debate sobre as alternativas para esse momento difícil que nós atravessamos na economia. Mas era importante também a gente dando respostas pontuais. Então, eu estou colocando muito isso para que a gente tenha uma ideia efetiva de como lidar com os problemas daqui para frente. Porque, senão, mais uma vez, esses 3 pontos que eu citei aqui, Paulo Paim, tanto o reajuste do Judiciário quanto a questão do fator e a questão da aposentadoria, mais uma vez, as pessoas vão colocar isso agora como pauta-bomba. Quer dizer, aí eu volto a perguntar, se isso era tão incidente, se esses eram os problemas, por que os problemas se agravaram, Paulo Paim, sem a presença desses 3 itens na economia? Então, na realidade, o que nos foi vendido é que as medidas provisórias 664 e 665 seriam suficientes para a história do ajuste fiscal e, consequentemente, para apontar um caminho para o país crescer. Nós, desde o início, aí é bom fazer justiça, Paulo Paim, é isso. Nós vínhamos avisando que essas medidas, além de insuficientes, na nossa opinião, nós teríamos que ter medidas que apontassem efetivamente na retomada do crescimento, no estímulo à economia e na geração de postos de trabalho. Aliás, senador Paulo Paim, ontem eu recebi uma delegação de pescadores que estão agora sofrendo os impactos, inclusive, dos erros naquela questão dos pescadores na medida provisória. Tentaram combater a corrupção e estão combatendo os pescadores. Nós tentamos, inclusive, fazer alterações de emenda assinada por mim e por Vossa Excelência em outra medida provisória agora, para tentar resolver essa problemática que incide, que, aliás, o senador Paulo Rocha fez um relatório, inclusive alertou o governo dos erros em relação a essa questão, não foi ouvido o senador Paulo Rocha, e agora nós estamos diante de outro problema. E agora nós temos um problema maior, é um problema de uma crise brutal na economia. Eu acho que é um erro essa leitura de tentar fazer comparativos com o passado ou minimizar o impacto dessa questão da chamada perda do grau de investimento. Nós tínhamos que olhar para isso agora, não era fazendo comparativos se isso aconteceu no governo A, B, C ou D, se isso aconteceu no governo de FHC, se aconteceu no governo de Lula. O problema é assim, está acontecendo agora. Aí não é o governo de A, B, C ou D, é o governo do Brasil. Então, portanto, nós temos que nos irmanar, mas, ao mesmo tempo, tomar atitudes.
Nós temos que encontrar saídas. Então, fazer esse bom debate. Essa é a grande ausência. Eu volto a repetir uma coisa que eu disse ontem. Eu não tenho medo da crise. O meu medo é da falta de atitude diante da crise. Esse é que é o problema maior. Então, portanto, nós buscamos com contribuição, queremos contribuir. Permite uma parte, então, acho que é importante e fundamental, vou permitir, é importante e fundamental que essa questão seja debatida para que a gente tenha a oportunidade, inclusive, de fazer o bom debate e colocar as coisas no seu eixo, para que nos permita, assim, aí é uma questão de saída para o Brasil, não se trata de saída para A ou para B. Agora, não adianta a gente tomar medidas que vão cada vez mais impactar na economia, impactar negativamente, que eu estou dizendo, impactar na queda da produção. Aumento de impostos agora, senador Flecha Ribeiro, na minha opinião, só faz agravar as dificuldades que o setor produtivo enfrenta. Então, portanto, quais são as medidas, como eleger setores, como chamar esses setores para o diálogo, como tomar iniciativas para enfrentar o atual momento e, portanto, buscar uma saída para o Brasil. A parte ao senador Flecha Ribeiro. Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência trata deste assunto tão grave para o Brasil. Vossa Excelência tem razão. Não é questão partidária, de situação oposição, é uma questão da nação brasileira. E Vossa Excelência foi cirúrgico. É preciso agir. É preciso que as coisas aconteçam. Ontem eu assisti no Jornal da Globo, quase meia-noite, uma entrevista do ministro Levi. Ele estava meio deslocado na entrevista, porque tenho absoluta certeza que o que ele queria falar, ele não podia falar. Mas uma coisa ele deixou bem claro, que exatamente o que Vossa Excelência está dizendo. É preciso que haja ação. Você tem um foco e as coisas aconteçam. Não adianta você fazer o discurso que vai fazer os cortes e as coisas não acontecem. E cada dia que passa, a crise se aprofunda. Agora, com o rebaixamento do grau de investimento do Brasil, é mais uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Mas todos nós estamos dispostos. É preciso só que o Executivo, a presidenta Dilma, passe a agir, reassuma o comando, porque ela hoje não está no comando no exercício da presidência. Ela está perdida. O Brasil hoje é um Manaus sem comandante, que navega não sei para que destino. Então, Vossa Excelência tem razão e pode contar conosco. Nós vamos ajudar a sair da crise, porque é melhor para todos os brasileiros. Não adianta a gente ficar perdendo emprego e criando despesa com seguro-desemprego a mais ainda. É isso, senador Flecha. Eu acho que esse é o chamamento que nós estamos fazendo no Congresso. Agora há pouco, por exemplo, eu tomei conhecimento que o governo protocolizou na Câmara dos Deputados, que é o local de entrada dos projetos, o projeto que trata da questão de repatriar recursos. Portanto, já foi devidamente apresentado aqui ao Congresso Nacional. Espero que a gente tenha a oportunidade de discutir essa matéria. Eu espero que a urgência constitucional sirva para acelerar. Não me cabe, por exemplo, aqui fazer cobrança, nem tampouco marcar a data e a hora para a Câmara. A Câmara aprecia no momento, na hora, do jeito que a Câmara avalia. Portanto, eu tenho essa postura que eu não quero cobrança do lado de cá, então, portanto, eu não quero fazer cobrança do lado de lá. Mas acho que era importante, porque essa matéria ela é orientadora, ou melhor, dela virá exatamente a fonte de recursos para que a gente possa aqui aprovar uma outra matéria importante, que ao invés de aumentar impostos, é reduzir, por exemplo, as alíquotas de ICMS, tratar dessa questão da unificação de alíquotas, aprovar aqui os dois fundos, o Fundo de Compensação de Perdas e o Fundo de Desenvolvimento Regional,
Portanto, a gente dá um passo significativo e até também que a Câmara possa fazer, em consonância com a matéria que acabou de dar entrada hoje, a aprovação do projeto que trata da convalidação dos benefícios concedidos no país inteiro. Portanto, essas matérias, senador Paulo Paim, eu acho que compõem, eu diria, um bom início. Se o governo tiver agora a capacidade de olhar essa problemática do ICMS como sendo uma espécie de disparador de uma busca por caminhos, eu acredito que isso vai ser possível estabelecer com o Congresso, eu diria até uma sinergia. Mas se a posição for em outra direção, eu acredito que nós teremos aqui ainda um longo período de embate. Mas do Congresso Nacional, e particularmente dessa Casa, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos dispostos e até ávidos a um processo de cooperação para encontrarmos uma saída. Mas é necessário que essa saída ela tenha exatamente um posicionamento firme e contundente, e também um viés. Ou seja, ficou mais do que revelado que o viés adotado para o enfrentamento da crise que não começou ontem é um viés errado. Se esse viés estivesse dando certo, Paulo Paim, a gente não teria sofrido ontem o rebaixamento do grau de investimento. Então, portanto, é um sinalizador de que o caminho que estava sendo apontado não era o caminho correto. Então, mais do que a crítica, nós estamos entrando numa linha, inclusive, de querer debater. Não quero pedir a cabeça de ministro nenhum, até porque não fui eleito presidente da República, então, portanto, quem nomeia é quem exonera. Eu não fiz nenhuma coisa e, portanto, não posso pedir a outra. Então, que cabe, inclusive, nesse quadrante da história enquanto senador da República aqui, é exatamente a gente, na crítica, mas também na apresentação de propostas que possam nos levar a solucionar o grave problema. Agora, a paralisia e a ausência, inclusive, de interlocução, essas coisas podem nos levar a um grau muito pior do que esse grau de investimento que nós perdemos no dia de ontem. Era isso, senadores, que eu tinha a falar na manhã de hoje. Muito obrigado. Muito bem. Foi o senador Walter Pinheiro que enfatizou a importância da apreciação dos vetos no dia 22